Olá, meus irmãos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Todos os nossos irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, e espero em Deus que logo mais, daqui a pouco, nós nos encontremos na casa do Senhor, aonde Deus marcou para nós nos encontrarmos sempre. Mas enquanto isso não é possível, nesse momento em que estamos passando essa pandemia, esse surto do coronavírus, eu quero advertir a você que se mantenha ilibado, se mantenha casto, se mantenha fiel. Mantenha-se como Deus manda que você deve estar, buscando ao Senhor em todo o tempo, enquanto se pode achar, e o invocando enquanto Ele está perto. Porque dias virão, irmãos, em que nós não encontraremos mais o Senhor Jesus. Chegará tempo em que nós não encontraremos mais a palavra de Deus tão perto de nós como temos encontrado hoje. Por isso a Bíblia nos adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Nós devemos buscar em Deus sempre, que é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar a Deus e vamos falar com o nosso Deus um pouco, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, ó Paizinho querido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor glorifica, Senhor da glória, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus longânimo, é um Deus, Senhor, que não se esquece dos teus. És um Deus, ó Pai querido, que de forma nenhuma, Pai, deixará, Senhor, com que um pardal caia do céu, sem que seja a tua vontade. Senhor da glória, és um Deus que controla tudo, rege tudo, tudo vê, e nada se esconde, Senhor, de tua presença. Quem é, meu Senhor, como tu, glorificado em santidade e admirado, Senhor, entre os louvores de Israel. Deus da glória, como a tua serva Miriam cantou um certo dia: só o Senhor é Deus. Não temas, ó Israel, porque só o Senhor é Deus. Só devotamos a ti, Senhor. Só reconhecemos a ti, meu Pai, como o único e suficiente Salvador das nossas almas. És o nosso pastor, és o único pastor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor da glória, eu devoto a ti essa oração e te peço, Senhor, fale com os teus filhos que estão do outro lado desse aparelho, através de um celular, através de um notebook, através de qualquer aplicativo, qualquer aparelho que seja. Senhor da glória, seja com eles. Ajude-nos. Ajude-nos a transmitir aquilo, Pai, que o Senhor quer que seja transmitido, sem arrogância, sem nenhuma prepotência, Senhor, mas apenas com teu cuidado e com teu zelo. Se conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, quero agradecer a todos, a compreensão de todos, e reiterar aos nossos irmãos da nossa igreja, a Reformada Palavra da Cruz, que domingo próximo agora, acho que vai dar dia 7, não sei, mas é o próximo domingo, hoje é 31, então, próximo domingo, nós estaremos com a nossa Santa Ceia do Senhor na igreja. Não pode ter aglomeração ainda na nossa cidade, então nós vamos fazer a Santa Ceia de casal, de 2 em 2, vai 2, sai, vem mais 2 depois, faz a ceia e tal, nós vamos ficar por conta, no próximo domingo, por conta disso, provavelmente o dia todo você pode marcar a Santa Ceia pelo nosso WhatsApp e dizer qual é a hora boa para você estar lá. E com certeza eu estarei lá ministrando a Santa Ceia do Senhor para você e para a sua família. Amém, irmãos? Sem aglomeração, sem nada disso, com toda a segurança, com todo cuidado, nós iremos fazer, porque entendemos que o culto de Santa Ceia é o culto primordial
da igreja. É o culto sustentáculo da igreja. Então nós iremos fazer. Quem não toma ceia não tem nenhuma parte no corpo de Cristo. E isso foi o próprio Cristo quem disse. Mas não é sobre isso que eu venho falar. Isso aí eu falo outra hora sobre Santa Ceia. Nós vamos continuar, queridos, com o nosso estudo que estamos fazendo, eu acho que já é a terceira parte hoje, sobre apostasia. A apostasia, eu quero que você lembre-se, não é uma simples queda da fé. É alguém que apostatou. Apostatar não é o mesmo que desviar-se em um certo momento da vida e voltar depois. Não é isso. Apostatar é aquela pessoa, um apóstata é aquela pessoa que sabe o que é a verdade. Ela entende que aquilo é verdade, mas ela prefere viver na mentira, enganando os outros, enganando e deixando-se enganar, como diz a Bíblia. Então, é um apóstata, é alguém que ensina erroneamente o caminho para outra pessoa. É alguém que sabe o caminho certo, mas ele prefere ensinar o caminho errado para outras pessoas. Então, a Bíblia chama esse de apóstata, ou seja, apostatou. Ele saiu do caminho porque sabia que o caminho era de fato verdadeiro, mas prefere andar nos caminhos tortuosos. E, como se isso não bastasse, ele ainda leva outras pessoas com ele para esse caminho. Nós estamos vendo isso dentro da igreja brasileira hoje, isso é uma realidade, isso é uma realidade intangível no nosso cotidiano. É intangível essa realidade. Nós podemos ver isso a olho nu, não precisa se procurar muito para se encontrar sempre uma igreja que tem as fundamentações na sua verdade, na verdade do seu líder, na verdade do seu pastor. Quem é membro da nossa igreja e está nos assistindo sabe que eu falo isso sempre. A maior autoridade da igreja reformada, a Palavra da Cruz, não é o pastor Daniel Nascimento. A maior autoridade da igreja reformada, a Palavra da Cruz, é a Bíblia Sagrada. No dia em que eu não viver mais debaixo dela, vá embora, não fique, saia de perto de mim. Porque certamente eu me desviei e vou desviar muita gente junto comigo. Então, queridos, a maior autoridade da sua igreja, você que é pastor, que está me vendo nessa noite, a maior autoridade da sua igreja deveria ser as Escrituras Sagradas e não você. Deveria ser o que a Bíblia diz e não o que você está dizendo. Deveria ser o que as Escrituras falam sobre determinado assunto e não o que você acha que Deus, paralelamente à Bíblia, falou com você. Nós estamos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos em que se deu comichão nos ouvidos das pessoas. Elas não querem mais ouvir a verdade. Elas preferem viver no engano. Elas preferem viver na mentira. Não porque elas um dia descobriram, estão sendo enganadas. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz que muitas delas querem continuar ali, sabendo que é tudo mentira que está sendo falado, mas traz um comodismo, traz uma certa mobilidade para a sua alma ímpia. Então eles continuam da mesma forma que começaram, indo de mal a pior, como diz o apóstolo Paulo. Então nós vamos falar hoje a terceira parte do nosso estudo, a terceira parte da nossa pregação sobre a apostasia da fé cristã. Caminhos que conduz a uma apostasia. Irmãos, a adoração que nós estamos vendo hoje, de 90% ou 99% das igrejas que se dizem evangélicas no nosso país, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Ela tem a ver com uma adoração motivada por sincretismo religioso, por questões sincréticas e não por questões espirituais, por questões mais ecumênicas e não por questões espirituais. Nós estamos vendo aberrações e mais aberrações tomarem conta das igrejas, tomarem conta do evangelho, e nada está sendo feito a este respeito. Pastores envolvidos cada dia mais, como foi falado a semana passada aqui, envolvidos cada dia mais com sociedades secretas, com maçonaria, com toda a sorte de sociedade satanista. Pastores maçons, pastores envolvidos demais com teologia da libertação,
outros envolvidos com partidos políticos e comunismo, outros envolvidos com as suas próprias clichês politiquês e assim por diante, fazendo da igreja, nesse exato momento em que estamos hoje me parece, deixa eu ver o mês aqui direitinho para a gente não errar. Isso, domingo 31 de maio, vem aí junho, e daqui a pouco vem as eleições municipais. E nós vamos ver as igrejas que se dizem evangélicas se tornarem no maior puleiro politiqueiro de todos os tempos. Pastores dão seu púlpito sem o pingo de pudor, para que subam neles candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, envolvidos com maçonaria, com esquadro e o compasso colado no peito, aqui no lugar que eu tenho a cruz, botam o esquadro e o compasso, sobem nos púlpitos como se nada tivesse acontecendo, e os pastores deixam isso acontecer como se isso fosse uma coisa boa, uma coisa corriqueira de acontecer. Meu querido, a igreja do Senhor Jesus, diga-se de passagem aqui, começando nossa mensagem, ela não precisa de nenhum prefeito evangélico. Ela não precisa de nenhum vereador pastor. Eu, particularmente, eu tenho minha posição, está aqui no canal, minha posição sobre político, sobre pastor na política, meu posicionamento está aqui nesse canal. Você pode buscar aí e ver pastor Daniel Nascimento falando sobre político. Eu tenho um posicionamento muito bíblico, muito centrado nas escrituras sobre o que é um pastor político. Eu não apoio, eu não integro essa fileira, eu não faço disso daí uma questão para se dizer. O pastor tem que ser um candidato, tem que ser um político para defender a igreja. A igreja não precisa de defesa, a igreja tem que a defenda. Nossa defesa se chama Jesus Cristo. Nossa defesa se chama o Cristo da cruz. Crente político, sim, eu até apoio, eu até concordo. Pastor, irmão, não. Pastor tem uma coisa maior a se fazer. O pastor tem algo grandioso e glorioso para se fazer, que não é política. O pastor foi treinado para servir a igreja e servir a igreja de uma forma digna, de uma forma comprometida com a espiritualidade da igreja. Não estou dizendo que a política é do diabo, me entenda, não. Preparem jovens na sua igreja que tenham vocação para ser político e não vocação para ser pastor. Preparem jovens na sua igreja que tenham vocação para ser promotor de justiça, que tenham vocação para ser bons advogados, que tenham vocação para ser bons professores de escola, que tenham vocação para serem homens que vão fazer toda a diferença na sociedade. Mas nós, querido, infelizmente, felizmente, graças a Deus, nós fomos chamados por Deus para o sacerdócio e deveríamos nos conter e nos abster de certas coisas. Posicionamento político nós devemos dar porque somos cidadãos. Temos nosso título e votamos, então devemos dar sim nossa contribuição, nosso amparo a um, a outro, dizer aqui o que é que está errado e o que é que não está. Tudo bem, mas para o homem de Deus não condiz certas posições. Então, dito isso, nós estamos vendo hoje em dia as maiores aberrações no nosso meio. As maiores aberrações acontecendo como se nada tivesse, como se isso tudo fosse a coisa mais normal do mundo. Cantores gospel se desviam da fé, voltam para cantar no mundo, depois voltam para cantar na igreja outra vez. Cantores gospel largam o marido, ficam com outro, do outro passa para mais outro. Cantoras também, a mesma coisa. Tem cantoras por aí que, se você for ver dentro do panorama histórico dela, ela já passou em 4, 5, 6, 7 casamentos e continua cantando. Meu Deus, onde isso vai parar? A música que era para Deus, vale ressaltar que foi trocada. A música que era teocêntrica, onde só Deus e Cristo, o Espírito Santo era adorado, ela passou agora a ser antropocêntrica. É o homem no centro de tudo. São músicas humanistas. Então a questão do humanismo tomando conta das igrejas. Ou seja, agora já não é mais Deus, agora é o homem. Agora tem sabor de mel, ficou na moda há muitos anos. Você é o espelho, e aí segue um monte de músicas abortivas desse porte, em que o homem é o centro e não mais Deus. Onde o que importa é o que você sente e não o que a Bíblia diz.
onde o que importa é a sua experiência pessoal e não mais a experiência teológica, a experiência bíblica, ditando como você deve adorá-lo. Agora nós estamos num momento perigoso, momentos estranhos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Momentos muito estranhos, em que você adora a Deus com a epiderme, você adora a Deus com arrepio, você sente Deus. Olha, fiquei todo arrepiado. Menino, quando ele falou, eu me arrepiei. Agora estamos vivendo um tempo de total apostasia, onde o Cristo e as Escrituras foram customizados. É a customização da fé que nós estamos vendo hoje em dia. Isso aqui para mim serve, isso aqui para mim não serve. Isso aqui da Bíblia eu quero, esse outro pedaço aqui não me atende. O Cristo que traz com ele o sacrifício eu não quero. Eu quero um Cristo que seja um Cristo legal, um Cristo que me jogue para cima, um Cristo que me tire da minha deprê, um Cristo que me traga sofrimento, eu não o quero. Então, querido, nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, tempos de total apostasia da fé, aonde tudo está sendo mudado, os marcos estão sendo removidos, e nós estamos olhando tudo isso e estamos nos perguntando, onde isso tudo vai parar? Onde nós vamos chegar com isso tudo? Essa que é a grande complicação de todos os tempos. É aonde nós vamos parar com isso tudo. Deus está do céu, com certeza enojado de tudo isso. Com certeza observando toda essa parafernália que nós estamos fazendo aqui na terra. Observe bem uma coisa, Deus parou, deteve a igreja dentro de casa. Disse, fiquem em casa. Não vão mais para a adoração. Não vão mais para o culto. Porque do jeito que vocês estão fazendo, não é culto. Fiquem em casa. Será que nós não estamos vendo isso, querido? Então vamos começar. O nosso estudo de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Versículo de número 13. Ao versículo número 8. Ao versículo de número 13. Ezequiel, capítulo 8. Versículo de número 8 ao versículo 13 diz assim. Ele me disse, filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. De novo ele me disse, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Vale ressaltar a você que provavelmente essa mensagem continue para o próximo domingo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a adoração secreta na casa de Deus. Como o profeta Ezequiel expôs aquela adoração secreta. Não bastasse os sacerdotes e toda a liderança de Israel adorarem publicamente aos seus deuses pagãos e levarem o povo a uma falsa adoração ao Eterno, eles também prestavam seus cultos aos seus deuses de forma secreta. Além de adorarem, de promoverem uma falsa adoração que eles promoviam coletiva, eles também tinham uma falsa adoração individual. Ora, pois, irmãos,
Quem faz uma falsa adoração coletiva é de se supor que ele tenha uma falsa adoração individual. Ele só adora coletivamente errado porque ele só apostatou-se, porque primeiro ele apostatou os outros, porque primeiro ele apostatou-se. Primeiro ele está em conformidade diretamente com toda a doutrina antibíblica que se tenha visto. Vejamos. A decoração nas paredes que o profeta viu era uma forma de arte bastante conhecida na Assíria e na Babilônia. Observe o versículo 12. Pois parece nos informar que os 70 anciãos estavam adorando o mesmo nicho onde havia uma imagem esculpida. O fato de o profeta afirmar que eram imagens de animais nos dá a entender que esta adoração tinha alguma relação com as práticas mortuárias egípcias. Pense bem nisso. Eles estavam adorando a Deus, estavam adorando no templo de Deus, outros deuses e até deuses egípcios, ou seja, quando se fala de Egito e Babilônia, você sabe que quando se fala de Babilônia está se falando de toda impiedade sexual, toda impiedade, como é que eu posso lhe dizer, moral, e assim por diante. Quando se fala de Egito, está se falando de toda adoração sincrética e satânica. Eles estavam adorando Satanás no templo do Deus eterno. Irmãos, entenda bem, Satanás não quer que você adore a ele simplesmente, somente a ele, não. Ele quer que você corrompa a adoração a Deus, porque como nós já falamos aqui, no dia em que você corromper a adoração a Deus, Deus sai, Deus leva com ele a glória dele embora e deixa só você e o seu falso Deus lá sendo adorado. O mal da apostasia é que eles não entendem isso. O mal de você guardar e ressalvar um sal ungido na sua igreja, um óleo ungido, qualquer parafernália dessa aí que você tenha, qualquer coisa dessa que divida a glória de Deus com Deus, o mal disso tudo é que você não entendeu ainda que Deus não está mais lá. Deus só irá ficar em um lugar aonde a adoração for 100% bíblica. E eu não estou falando de liturgia de culto, eu estou falando de adoração, eu estou falando de pregação, eu estou falando de condução das ovelhas em como elas são orientadas biblicamente. É disso que eu estou falando. Eu citei aqui agora, toquei num assunto chamado liturgia de culto e eu quero aqui frisar aqui, fazer uma notinha de rodapé rápida aqui. Isso não tem a ver, irmãos, com tocar guitarra ou não tocar na sua igreja. Apostasia não tem a ver se você toca órgão, ou toca teclado, ou toca bateria, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver se você canta hino de ministério do louvor, se tem coral na sua igreja, não é nada dessa bobagem aqui que está sendo colocada. Apostasia tem a ver com a verdade na sua forma mais intrínseca, tem a ver com a verdade na sua forma mais, como é que eu posso dizer, nas rugas, no interior da verdade, de uma forma que jamais seja arrancada dali a verdade bíblica. Apostasia tem a ver com a remoção daquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser na presença de Deus. Um apóstata vai negociar rapidamente o que é e o que não é verdade, ao passo que um profeta de Deus vai preferir morrer dentro de uma caverna, mas não irá negociar nada. Quantas negociatas nós fazemos? Quantos conchavos nós encontramos sendo feitos? Irmãos, se nós soubéssemos como Deus está conosco,
talvez nós colocaríamos pano de saco e cinza sobre nossa cabeça. Eu acho que não existe uma igreja mais apóstata do que a igreja do Brasil e a dos Estados Unidos hoje. A adoração secreta desses homens. A adoração secreta desses homens mostra a quem de fato eles servem. Eles eram sacerdotes, anciãos, juízes de Israel, mas a sua adoração tinha um dono. Eles serviam a Satanás no mais íntimo de suas vidas. Não é muito difícil encontrar isso nos nossos dias. O índice de pastores envolvidos, como a gente já falou no começo, com sociedade secreta, é alarmante. Basta você procurar na internet, eu vou fazer um comercial dele aqui. Basta você procurar na internet o reverendo Hernando Dias Lopes falando sobre sociedades secretas, sobre cristianismo e maçonaria, se são compatíveis. E você vai ver quantos pastores e mais pastores estão envolvidos em sociedade secreta. Só é você olhar isso. Basta você procurar o pastor Pedrosa na internet e você vai ver quantos pastores e líderes evangélicos estão envolvidos com maçonaria. Esses homens estavam adorando de forma secreta dentro da casa de Deus. Não era uma adoração pública, era uma adoração secreta, era uma adoração individual, era uma adoração ali, vamos supor, era uma reunião ministerial, onde Satanás, onde o ídolo era ovacionado, era o alvo de toda adoração e dedicação. Outras linhas usam práticas satanistas terríveis para dirigirem a igreja de Cristo. O profeta Ezequiel viu a apostasia por dentro, nas suas entranhas. O Senhor Jeová ordena ao profeta que ele comece a cavar uma parede. Um buraco estava sendo aberto na intimidade daqueles líderes corruptos e corruptores. O profeta estava prestes a expor todas as abominações daqueles que se diziam servos de Deus. Em Ezequiel 8, a partir do versículo 12, a partir do versículo 10 e 12. Nestes textos nos é informado que o profeta viu coisas terríveis, adorações pagãs de todas as formas dentro da igreja. Os sacerdotes e os seus anciãos não acreditavam mais no poderoso Deus. Eles agora estavam adorando toda espécie de deuses pagãos. Os 70 anciãos que montavam o sinédrio estavam corrompidos. Para que você entenda bem, o sinédrio era um grupo composto de 70 ou 71 membros. Esta era a corte jurídica de Israel mais elevada e era sempre chamada de tribunal, que vem do hebraico Bet Din, casa da justiça. O sinédrio só se preocupava com o julgamento de indivíduos que fossem acusados de infringir as leis judaicas religiosas e criminais. Era uma espécie de suprema corte dos judeus. Imagine, querido. Você sabe por que ministérios se corrompem? Você sabe por que grandes ministérios hoje estão totalmente apodrecidos, mortos, enterrados e sepultados, mas estão andando como se fosse aqueles de Walking Dead, mortos-vivos por aí afora? Você sabe por que isso está acontecendo? Eu lhe respondo. Porque o concílio dessas igrejas se corromperam. Os sinédrios dessas igrejas se corromperam. Os presidentes dessas igrejas se corromperam.
Grandes líderes, como Edir Macedo, sai em defesa do aborto livre em nosso país. Convenções de igrejas se declaram favoráveis a divórcio em qualquer lugar, de qualquer modo, não precisa mais ser adultério, não pode divorciar de qualquer jeito e casar de novo. Só porque eles dizem que é assim, irmão, não quer dizer que está certo, me entenda. Mas os pastores que estão abaixo desses profetas de Baal, que estão acima deles, eles vão se corrompendo um após outros. Por quê? Porque eles vão achando guarida para a sua alma pecaminosa e vão achando um regaço, um sustento, um manancial pecaminoso para pecar ainda mais. Isso que nós estamos vendo hoje em dia. É isso que nós estamos vendo hoje em dia. Esta Suprema Corte estava em total desarmonia com o seu principal órgão regulador de conduta, que era as Sagradas Escrituras, a Torá, pois estavam envolvidos na adoração corrupta. Estes homens não estavam julgando mais com equidade, pois os parâmetros que davam diretrizes aos seus posicionamentos éticos tinham sido removidos, e não só removidos, eles estavam substituindo a palavra de Deus. Juízes e líderes religiosos corruptos. Era assim que o povo estava nos dias da apostasia de Israel. O Sinédrio era composto pelos principais anciãos da cidade, que foi fundado e elaborado por Moisés. Esta instituição de juízes religiosos e civis que acompanhava Moisés em suas demandas, como está em Êxodo capítulo 24, versículo 9 e 10, e Números capítulo 11, versículo 16. Agora, esta instituição, que servia de conselheira e órgão moderador do sacerdócio e dos reis de Israel, estava todos corrompidos. Não existe nada mais letal para um povo quando os órgãos moderadores e reguladores da ética deixam de ser éticos. Imagine, o órgão que regula a adoração estava corrompido. Como que o povo iria fazer a partir de agora? Meu Deus, irmãos. Como nós estamos longe da verdade de Cristo. Estamos encontrando guarida para toda sorte de apostasia. E Deus está dizendo a Ezequiel, vai Ezequiel, cava um pouco mais, porque eu vou te mostrar o que está aí dentro, a adoração satânica. Eu vou te mostrar entre linhas, entranhas, o que está dentro do coração desses homens. Eu vou expor, eu vou trazer para fora, porque não tem nada meu aí dentro. O que tem aí dentro é somente sincretismo, é somente ameaças de adoração a deuses pagãos. Não tem nada meu aí dentro. Eu não vivo mais dentro deles, Ezequiel. Assim não existe nada mais letal para um povo quando o órgão de moderação espiritual deixa de ser espiritual. Nós tiramos, irmãos, a Bíblia dos nossos púlpitos e colocamos tudo lá, menos as Escrituras Sagradas. Imagine que estes anciãos, que eram para ser uma reserva moral e espiritual, agora estavam tombados, ou seja, os velhos juízes estavam corrompidos. Eles uniram-se aos falsos mestres e estavam gozando de tudo que a vida corrupta poderia lhe dar. A vida deles era uma expressão de tudo que era ímpio. Eles não só levavam o povo à idolatria, mas também viraram idólatras. Pois a adoração destes era algo assombroso e desolador, até mesmo para os piores homens que não conheciam o Deus eterno. O fato de Deus ter mostrado o que estes 70 anciãos estavam fazendo, mostra-nos que Deus estava colocando descortinando o coração destes homens para o profeta Ezequiel.
pois mesmo em meio a um coração que guarde segredos apóstatas, sempre haverá uma fenda que guiará olhares até aquele desvio de caráter. Deus não deixará, irmãos, com que esta impiedade vá muito avante, porque ela já foi muito tempo já. Deus não permitirá com que isso siga do jeito que está seguindo. Nós não entendemos o que Deus está fazendo nesse país. Nós não entendemos o que Deus está fazendo no mundo. Deus está sacolejando o mundo. Deus está bombardeando o mundo. O mundo está em uma crise terrível. Estamos na iminência do surgimento do anticristo. Estamos na iminência do surgimento do anticristo. E o que nós estamos fazendo? Continuamos com os olhos vendados, brincando, como se nada tivesse acontecendo. Andando de um lado para o outro, vendendo nossas águas e comprando os nossos lenços ungidos. Esses dias tinha um por aí pela internet, pela televisão, vendendo feijão ungido. Pezinho de feijão, muda de feijão, dizendo que aquilo estava curando os outros do coronavírus. Em um momento de crise de saúde dessa, a pessoa consegue elevar a apostasia ao cubo e ao quadrado. Esses homens, irmãos, como disse Paulo, eles vão de mal a pior. Eles não vão melhorar. Porque se tem um pecado que não tem perdão, é a apostasia. Eles vão de mal a pior. Esta adoração dos 70 anciãos, era eclética, ecumênica, pois cada um tinha o seu ídolo de estimação. Ninguém se importava com os marcos estabelecidos pelas Escrituras. Estes homens tinham suas próprias justificativas para tais atos abomináveis que eles praticavam, ou seja, Deus nos deixou, Deus não está mais conosco. Nos é informado que eles estavam adorando até animais, como já falamos. Os cultos tinham de tudo, desde consulta a mortos, a gente adorando aos animais e tantas outras aberrações dentro das igrejas. Se nós olharmos os cultos hoje, irmãos, das igrejas, parece uma fábrica de doido. Parece uma loucura, a gente andando, imitando animal dentro da igreja, dizendo que está com o Espírito Santo, latindo, uivando, imitando cachorro, imitando leão. É tanta parafernália, é tanta diabrura, que eu acho que nem o diabo consegue fazer tanta coisa ruim, igual esse pessoal consegue. Estamos vendo, não é isso que estamos vendo dentro das igrejas evangélicas hoje. Muitos pastores falsos trilhando os caminhos do baixo espiritismo dentro das igrejas. Eu vi, está aqui na internet, pastores pegou umas 7 ou foi 12 mulheres ex-mãe de santo e colocou elas vestidas de branco com turbante na porta da igreja, na porta do altar deles, e elas estavam dando consulta de como desfazer macumba. É baile funk dentro da igreja. É rave gospel. É culto jovem que não dá para o ancião ir, então não é um culto congregacional. É tanta parafernália, é palhaço dentro da igreja, é ventrílogo dentro da igreja, é xaropim do ratinho, é tanta da coisa que a gente vai vendo que dá até medo de ver. Meus queridos, você não acha que está na hora de nós nos erguermos e colocarmos esse livro de volta no lugar dele e dizer somente as Escrituras? Somente as Escrituras e nada mais. É pastor coach,
É pastor isso. É pastor boiadeiro. É pastor vaqueiro. É pastor daquilo. É pastor motoqueiro. É pastor disso. É pastor daquilo outro, meus irmãos. Chega. Chega de tanta apostasia na casa do Senhor. Chega de tanta invocação como se fosse espiritismo dentro da casa do Senhor. Eu atendi uma moça outro dia que disse que foi em certo lugar, em certa igreja, que ela tinha medo de cair endemoniada, então o pastor chamou um obreiro dele, colocou lá a obreira, me parece, e pegou o demônio que estava nela e transferiu para a obreira e caiu na obreira. Oh, meu irmão, aonde que isso tem embasamento bíblico? Isso tem embasamento no baixo espiritismo. É só lá que tem embasamento nisso. Os pastores hoje, em sua maioria, estão imitando os cultos afro-ameríndios de um jeito tão terrível que nem eles mesmos sabem mais como se reinventar com tanta besteira e com tanta patifaria que estão fazendo. Israel virou terra santa. As pessoas vão em Israel e buscam de tudo, água do Jordão. Eu fico pensando, irmãos, o Jordão deveria estar seco já, de tanta água que esses homens trazem de Jordão para cá. Você não está vendo que é água da Copasa, não? Eu comprei ali uma água do Jordão, o óleo em Israel, é o óleo da riqueza, é o óleo disso. Tem óleo... Outro dia eu fui em uma livraria aqui de uma colega minha, ela não usa basicamente, mas ela vende esse negócio, e estava lá, ó, óleo para espantar mal olhado, é um verde, tem o outro da esperança, tem o outro que é para curar, tem o outro que é para desamarrar os caminhos, tem o outro que é para o amor, tem o outro que é para arrumar namorada, tem óleo para tudo o que você pensar, virou um macro comércio, o negócio todo. Eu estou achando que eu vou parar de vender livro e vou vender óleo. Vou parar de escrever livro e vou, meu irmão, fabricar óleo, porque tá doido. Ai de vós, pastores desviados, e corrompestes a casa do Senhor Jesus, ai de vós. Ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha lhe dito nada sobre o assunto. Ai de vós, cegos que guiam mais cegos do que vocês. Ai de vós, mortos, que estão simplesmente pregando sermões mortos para produzir mais mortandade ainda. Ai de vós, porque virão dias em que o Senhor se encontrará com vocês. Virão dias em que vai ser você e Deus. Virão dias em que cada palavra que saiu da sua boca será colocada diante de Deus, você terá que dar conta. Vai chegar esse dia. Saiba disso. E quando chegar, querido, de que lado você vai estar? Quando chegar, como é que você irá encarar o seu Deus? Bom, seu Deus não, porque não é mais. Me desculpe de chamá-lo assim. Mas como você vai encarar Deus, o dono da igreja? A igreja está corrompida e precisa urgentemente de uma reforma espiritual. Nós estamos tentando fazer uma reforma na igreja por vias políticas, é o caminho errado. A igreja precisa de uma reforma ministerial o mais rápido possível. E eu quero me dirigir nesse final de mensagem aos pastores mais velhos. Aonde estão vocês que não estão erguendo a voz e dizendo no meu tempo não era assim? E dizendo no meu tempo não foi assim que a gente começou, isso vai acabar mal, isso vai dar errado, isso não vai dar certo, não é assim que funciona. Aonde estão vocês? Ou será que vocês estão como esses anciãos do templo de Ezequiel?
dentro de vocês também o ídolo já corrompeu? Será que estamos mesmo, irmãos, servindo a Deus? Ou estamos servindo o nosso próprio interesse dentro da casa de Deus? Oh, meus irmãos, como é fácil. Como é fácil nos corrompermos. Como é fácil não buscarmos mais a presença de Deus em nós. Isto é muito fácil, não se engane. Como é fácil a gente navegar e trafegar para longe da cruz de Cristo. Como é fácil nós fazermos isso. Mas o que nós encontramos hoje em dia são pessoas que querem ter uma aparente fé em Deus, mas não querem seguir a Deus e servir a Deus na beleza da sua santidade. Eles querem servir a Deus do jeito dele. Da forma deles. Pastores que estão no púlpito pregando, que nunca leram a Bíblia toda. Isso é a maior anarquia do mundo. Obreiros que não têm aptidão nem hábito de ler. Ô irmão, então você está na vocação bem errada. O que nós estamos vendo hoje em dia, querido. Obreiros que não gostam de orar. Obreiros que não gostam de viver uma vida piedosa, de obediência. Não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam líderes, não respeitam nada. Sai passando por cima de tudo igual um trator, não respeitam ninguém. Nós estamos dentro dessa geração e a coisa está ficando complicada. Eu peço a você nessa noite, em momentos como esse, eu não vejo o coronavírus como uma obra de Satanás. Eu vejo o coronavírus como a mão de Deus, purificando a igreja, colocando os pastores num banco e dizendo para nós, chega, é hora de voltarmos ao Evangelho, é hora de buscarmos ao Senhor. É a hora de pegar todos os obreiros divorciados da sua igreja e fazer um remapeamento, procurar saber por que é que todos se divorciaram desse jeito. É hora de dizer às cantoras, os cantores, gospel e assim por diante, como é a sua vida com Deus, meu camarada. Você canta para quê? Para que é que você está buscando a Deus? É hora de pastores passarem de novo no crivo das Escrituras e tentarem achar, porque está na hora, irmão, a balança de Deus está posta e Deus irá bradar, como escreveu na parede, com um dedo na parede, mene, mene, tequil, faci, pesado foste na balança e foste achado em falta. E só nos falta agora a terceira frase, a terceira palavra. Cortou Deus o teu reino. Cortou Deus o teu reino. O Senhor reina sobre a igreja, não é você. O Senhor reina sobre a sua igreja, não sou eu que reino, não é você que reina, é o Cristo que morreu por ela, que é o dono dela, e é Ele como orífice, como um talhador de pedras preciosas, como o orífice que pegou um pedaço de ouro, cheio de estolho, cheio de barro, e jogou dentro do fogo, e nós estamos lá, sendo purificados, e vamos sair do outro lado, somente o ouro. Que for refogo, o irmão vai se queimar no fogo. Quantos crentes largaram a sua fé? Quantos pastores fecharam suas igrejas já? Quantos crentes estão dizendo, eu vou preferir ficar sendo crente em casa quando isso tudo acabar? Isso só prova quem é você. Isso só prova quem é você na presença de Deus. Quem era você, esse crente patético, apático, com um reumatismo espiritual que não consegue se curvar para buscar a Deus, com uma miopia espiritual terrível que não consegue abrir as Escrituras porque te dá sono,
com uma surdez avassaladora, que Deus está falando, e você insistindo em andar pelos caminhos da apostasia. Como é isso? Está na hora, irmãos, de nós entendermos o que Deus está fazendo. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus venha até nós com o seu olhar de misericórdia e amor. Na próxima semana nós vamos continuar falando desse estudo sobre as mulheres apóstatas. Está no versículo 12 e versículo 13 do capítulo 8 de Ezequiel. Apostasia na porta do templo. E aí eu vou falar sobre ministério feminino. Se prepare. Mulheres pastoras, missionárias e etc. A gente vai abrir tudo o leque aqui. Pode ter certeza disso. Chega, irmãos, de ter medo de dizer o que a Bíblia diz. Chega de ter medo de afirmar o que a Bíblia afirmou. O que a Bíblia disse que é. Se a Bíblia disse que não é, não é. Então acabou. Chega de ficar tentando achar um jeitinho brasileiro, uma costura daqui, uma costura dali, para tentar fazer coisas para não magoar as pessoas. Se a verdade te magoa, meu irmão, então o problema não está com a verdade, o problema está com você. Eu não tenho nenhum problema em dizer que a Bíblia não acolhe o ministério de pastora, porque não acolhe. Eu vou falar disso mais profundamente na próxima semana aqui. Me entenda bem em nome de Deus isso. Me entenda em nome de Deus. Nós estamos vivendo um tempo estranho, um tempo em que os apóstatas estão nadando de braçada e a hora é final, querido. A reta é final. Ou nós juntamos os pés e gritamos bem alto como atalaia, tocamos a nossa trombeta de uma forma bem alta para quem estiver dentro da cidade ouvir. Ou nós estaremos perdidos num dia em que nos encontrarmos com o nosso Senhor, porque Ele irá nos perguntar: por que você não tocou a trombeta quando os inimigos se aproximaram? Por que você deixou eles entrarem na igreja e não tocou a sua trombeta? Por quê? Que Deus tenha piedade da nossa alma. Eu vou citar uma frase do pastor David Paul Washer. Aliás, é Paul David Washer, é isso mesmo. Eu vou citar uma frase dele que diz: não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Se você tiver de sair de uma cidade para outra, atrás de uma igreja bíblica, saia, vá atrás. Se você tiver de sair de um lugar, de um lado para o outro, viajar 1 hora atrás de uma igreja bíblica, faça. Mas não fique onde a apostasia está reinando. Porque você está indo para o inferno junto. Não fique aonde se vende óleo ungido, aonde se vende rosinha santa, aonde se dá cartinha para escrever para Deus. Não fique nisso. Pergunte ao seu pastor em tudo que ele vai fazer. Pastor, o senhor tem uma base bíblica para fazer o que o senhor está me dizendo? Ah, irmão, a Bíblia fala aqui, olha, que o lavandeiro... Não, pastor, eu quero saber onde é que a Bíblia disse que o senhor tem que fazer um sabonete para dar para eu tomar banho, com esse versículo aí. Pastor, onde é que está dizendo na Bíblia que eu tenho que pegar um copo de água, colocar perto da televisão para o senhor orar e eu beber água depois? Onde é que tem isso na Bíblia? Nós temos que ter uma adoração pura. Uma adoração bíblica. Uma adoração atuante, reinante, perseverante. É isso que nós temos que ter, querido. Chega de apostasia. Chega de apostasia dentro da casa de Deus. Chega disso tudo. Chega disso tudo. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor é. Meu Deus da glória, eu te peço, Senhor, na autoridade que há no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor, sobre cada filho teu. Esteve até esse momento comigo, Senhor, aqui, ouvindo a tua santa e inerrante palavra.
Deus seja com eles. Seja, Senhor, conosco, nos dê uma semana abençoadíssima em Tua presença. Ajude-nos, ó Deus, em mais uma semana de trabalho que temos que trabalhar. Seja conosco, para a honra e glória e o louvor do Teu nome. Queridos, nós chegamos ao final de mais essa mensagem e eu quero pedir a você que gostou dessa mensagem, deixa aí o joinha seu, se inscreve no nosso canal, convide outras pessoas para se inscrever nesse canal aqui e a entenderem o que é o Evangelho da Graça de Jesus Cristo. Nossa igreja fica aqui em Conselheiro Lafayette, fica aqui em Lafayette, na rua Lei Benedito dos Anjos, número 526, ou é 520, eu acho que é 528, isso mesmo, 528. Se você quiser nos fazer uma visita, está aqui em Lafayette, Minas Gerais, nossa igreja, então faça-nos uma visita, se você estiver aqui nas redondezas, vem para cá, assim que as igrejas estiverem abertas, eu venho aqui, faço um vídeo e te aviso que as igrejas estão funcionando, e aí você pode vir na nossa igreja com máscara, vai ter álcool em gel, a máscara você traz, logicamente, álcool gel, tudo direitinho. Quando for abrir, nós vamos abrir com toda e total segurança para nós e para você, em nome de Jesus. Queridos, fiquem em paz, que Deus abençoe todos vocês e dê uma semana a vocês em sua presença gloriosa e abençoada. Deus te abençoe em nome de Jesus.